A Filocália. Antônio o Grande. Exortações sobre o comportamento dos homens e a vida virtuosa. Antônio o Grande, nosso pai, o corifeu do coro dos ascetas, viveu no reino de Constantino por volta do ano 330. Ele foi contemporâneo de Atanásio, que escreveu a história de sua vida. Ele levou ao extremo a virtude e a impassibilidade. Embora tenha sido um homem simples e iletrado, foi-lhe concedido do alto ensinar a sabedoria do Espírito que instrui os pecadores e as crianças. Com seu intelecto iluminado pela graça desta sabedoria, ele explicou diversos e numerosos princípios espirituais, e aos que o interrogavam, ele deu respostas muito sábias para grande benefício da alma, como podemos ver nos escritos dos padres do deserto. Além destes testemunhos, ele nos deixou 170 capítulos que estão reportados no presente livro, que é ele o verdadeiro autor destes pensamentos. João Damasceno e outros o confirmam. A textura das frases exclui a dúvida. Entretanto, ela permite interpretações aos que as examinam minuciosamente. Seja como for, os pensamentos são contemporâneos de uma santa antiguidade. Não é de espantar, assim, que as expressões procedam de uma escrita das mais simples, arcaica e sem pesquisas. O espantoso é que tamanha simplicidade coloque o leitor no caminho da salvação e de tanto bem, a ponto de nele florescer a convicção, a ponto de nele instilar o regozijo, direto ao ponto em que brilha a doçura e a certeza da vida evangélica. Aqueles que provaram deste mel em seu intelecto certamente alcançarão este prazer. Estes 170 capítulos atribuídos a Santo Antônio e que constituem o texto inicial da grande Filocália grega são a um tempo um paradoxo e um símbolo. O paradoxo é evidente. O texto, o mais antigo da antologia, possui uma fórmula. Ele anuncia os dados e o alcance do combate espiritual, mas ele é como que estranho ao apoio bíblico e eclesiástico do corpus filocálico. Nenhuma citação direta das Escrituras, nenhuma menção ao nome de Cristo, nenhuma referência à comunidade cristã. Apenas encontramos no capítulo 141 e como uma breve interpolação, uma confissão das pessoas da Trindade. Mas o símbolo não é menos claro. Existe aí como que um duplo enraizamento da tradição exicasta no nome de Santo Antônio e em suas exortações que, para a crítica moderna, não são mais do que uma compilação de escritos estoicos tardios revistos por um monge cristão. Ou então se trata da redação direta de um tratado cristão que utiliza premissas estoicas daquilo que os padres chamarão mais tarde de filosofia prática. Em todo caso, a osmose é total. A esperança cristã repousa inteiramente na conduta virtuosa. Simplesmente Deus, a imortalidade, a vida eterna, a salvação, o reino dos céus, constantemente invocados, mas como que separados do Evangelho, substituem aqui a ataraxia. Assim, a salvação depende menos da redenção do que do princípio da causalidade.
O homem é imortal porque é dotado de intelecto e de razão, não porque tenha sido remido pela encarnação do Filho de Deus. Um abismo, mas um abismo fecundo, cheio de palavras-chave do vocabulário exicasta: o logos e o nous, a razão e o intelecto, que, para os padres, são as próprias mediações que unem Deus e o homem, desde que a razão se faz carne em Cristo e que o intelecto se resolve em prece do coração e em deificação luminosa. A osmose total não é assim? Gratuita. Mas, nestas condições, a atribuição do texto a Santo Antônio não poderia ser senão simbólica. Apenas as datas coincidem aproximadamente, do século I ao IV de nossa era para os 170 capítulos e o segundo e quarto para Santo Antônio, que foi nos desertos do Egito o pai do monaquismo cristão. Assim, Antônio e suas exortações apenas têm em comum o fato de serem os primeiros testemunhos daquilo que iria se seguir depois. O lugar dos 170 capítulos à frente da antologia filocálica, por paradoxal que seja, é, portanto, exemplar. Estes capítulos significam, no mínimo, que o estoicismo, esta esfera fechada em que há um tempo se refinava e petrificava a filosofia antiga, acabou por se abrir à esperança cristã ou, em todo caso, por lhe servir de suporte. Ele chegará aos monges ao longo dos séculos pelo exercício da humildade e da compaixão evangélicas, atribuindo à filosofia prática unicamente a prece do coração, portanto, a pura esperança da graça. Mas o símbolo está preservado. Na longa história do monaquismo cristão, este texto, a seu modo, corresponde exatamente àquilo que foi a experiência decisiva de Santo Antônio, uma gestação. Exortações sobre o comportamento dos homens e a vida virtuosa. É abusivo dizer que os homens são dotados de razão. Não são racionais aqueles que se deixam ensinar pelas palavras e os livros dos sábios antigos, mas são racionais aqueles cuja alma é dotada de razão e que são capazes de discernir o que é o bem e o que é o mal, fugindo de tudo o que é mal e nocivo. Eles se consagram ao estudo do que é bom e útil. São eles e somente eles que podemos chamar verdadeiramente de homens dotados de razão. O homem dotado de razão, na verdade, não tem senão uma coisa no coração: obedecer e agradar ao Deus do universo e conformar sua alma com a única preocupação de lhe ser agradável, dando-lhe graças pela realidade e a força de sua providência, por meio da qual ele dirige todas as coisas, seja o que for que lhe aconteça durante a vida. De fato, seria fora de propósito agradecer pela saúde do corpo aos médicos que nos prescrevem remédios amargos e desagradáveis, enquanto recusamos a Deus a gratidão por coisas que nos parecem penosas, como se não soubéssemos que tudo o que acontece é como deve ser
e para nosso bem, pelos cuidados da providência. Pois o conhecimento de Deus e a fé nele são a salvação e a perfeição da alma. A temperança, a resignação, a castidade, a perseverança, a paciência e similares são as correspondentes potências virtuosas consideráveis que recebemos de Deus para resistir às dificuldades do momento, fazer-lhes frente e nos socorrer. Se exercermos e mantivermos estas potências, perceberemos que daí em diante nada mais de difícil, doloroso e intolerável nos acontece, com o pensamento de que tudo é humano e pode ser dominado pelas virtudes que estão em nós. Os que não têm a inteligência da alma não pensam assim, pois eles não compreendem que tudo acontece para o bem e como se deve, para nosso benefício, a fim de que brilhem as virtudes e que sejamos coroados por Deus. Se você pensa que ter dinheiro e mostrar opulência não passam de aparência ilusória e passageira, se você sabe que a vida virtuosa que agrada a Deus o resgata das riquezas, e se você refletir seriamente nisto e guardar na lembrança, você não mais gemerá, nem se lamentará, você não acusará ninguém, mas em tudo dará graças a Deus, vendo que aqueles que são piores do que você apoiaram-se sobre a eloquência e o dinheiro, pois este é para a alma um mal tão grave como a cobiça, a ambição e a ignorância. É examinando a si mesmo que o homem dotado de razão experimenta o que lhe convém e lhe é útil, o que é apropriado à alma e lhe é vantajoso, e o que lhe é estranho. E é assim que ele evita o mal que é nocivo à alma, por ser-lhe estranho e separá-la da imortalidade. Quanto mais modestamente vive a pessoa, mais ela é feliz, porque tem poucas preocupações. Ela não precisa se inquietar com servidores e com trabalhadores. Ela não procura possuir animais. Pois os que se deixam acossar pelas preocupações e tombam diante das dificuldades que elas lhe ocasionam, acabam por desgostar-se de Deus. Mas então este ciúme, que não está senão em nós, irriga a morte, e ficamos a errar pelas trevas de uma vida de pecado, sem conhecermos a nós mesmos. Não se deve dizer que é impossível ao homem alcançar uma vida virtuosa, mas sim que isto não é fácil. Esta vida não está ao alcance de qualquer um, mas partilham a vida virtuosa aqueles dentre os homens que se consagram à piedade e cujo intelecto é amado por Deus. Pois o intelecto comum está voltado para o mundo. Ele é mutante, ele nutre tanto bons como maus pensamentos. Ele se altera por natureza e se dirige para a matéria. Mas o intelecto, amado por Deus, sabe preservar-se do mal que a negligência suscita no homem. Os homens incultos e ignorantes transformam em zombaria as palavras dos outros
e recusam-se a ouvi-la quando sua ignorância é repreendida. Eles querem que todo mundo seja como eles. Da mesma forma, os homens depravados em sua vida e seu comportamento arrumam-se para que todo o mundo seja pior do que eles. Eles imaginam que, em meio a tantos vagabundos, serão considerados irrepreensíveis. A alma descuidada se perde e se suja na malícia que lhe apresenta o deboche, o orgulho, a avidez, a cólera, a agressividade, a fúria, a brutalidade, os queixumes, a inveja, a cupidez, a rapacidade, a dor, a mentira, o prazer, a irresponsabilidade, a tristeza, a preguiça, a doença, a raiva, a vergonha, a fraqueza, o erro, a ignorância, as mentiras, o esquecimento de Deus. É por estes males e por outros semelhantes que a pobre alma que se separou de Deus é castigada. Aqueles que desejam levar uma vida virtuosa, piedosa e louvável não devem ser julgados por seu comportamento, que pode ser simulado, nem por sua conduta, que pode ser enganadora. Mas como os artistas, os pintores e os escultores, é por suas obras que eles revelam sua conduta virtuosa e amada por Deus, e que eles rejeitam como armadilhas todos os prazeres maus. Aos olhos daqueles que possuem juízo são ser rico e bem-nascido, mas possuir a alma inculta e a vida desprovida de toda virtude equivale a ser infeliz. Assim como é feliz aquele que a sorte fez nascer pobre e escravo, mas cuja vida é ornada de virtudes. Assim como os estrangeiros se perdem pelos caminhos, também os que não têm nenhum cuidado com a vida virtuosa se perdem, deixando-se enganar pelas ilusões. Devemos chamar Criador de homens aquele que é capaz de domar as naturezas incultas a ponto de fazê-las amar a instrução e a cultura. Da mesma maneira, aqueles que transformam os desviados, inspirando-lhes uma conduta virtuosa que agrada a Deus, também devem ser chamados criadores de homens, pois eles remodelam os homens. Pois a doçura e a temperança são para as almas humanas uma felicidade e uma boa esperança. É preciso que os homens se conduzam em verdade como convém a seu comportamento e sua conduta. Uma vez operado este redirecionamento, torna-se fácil conhecer as coisas de Deus. Com efeito, aquele que venera a Deus com todo o seu coração e com toda sua fé, recebe da providência divina a possibilidade de dominar a cólera e a cobiça. Ora, a cobiça e a cólera são a fonte de todos os males. Que leve o nome de homem aquele que é dotado de razão ou aquele que aceita se corrigir. Quem não se corrige é chamado indigno do nome de homem. Isto é próprio dos seres inumanos. Devemos fugir destes, pois é impossível àqueles que vivem no mal serem contados entre os imortais. Se verdadeiramente a razão nos acompanha,
ela nos torna dignos de sermos chamados de homens. Mas se abandonamos a razão, é apenas pela conformação dos membros e pela voz que diferimos dos animais sem razão. Que o homem inteligente reconheça assim que ele próprio é imortal, e ele terá aversão a toda cobiça desregrada que é causa da morte para os homens. Cada uma das artes, organizando a matéria que lhe é própria, revela sua virtude. Um trabalha a madeira, outro o bronze, outro o ouro e a prata. Do mesmo modo, nós, que ouvimos falar da conduta feliz e virtuosa que agrada a Deus, devemos mostrar, em verdade, que somos homens dotados de razão por nossa alma, e não apenas pela conformação do corpo. Ora, a alma, que é verdadeiramente dotada de razão e amada por Deus, conhece no campo todas as coisas da vida. Ela ora a Deus com todo o seu amor e lhe rende graças na verdade, dirigindo a Ele todo o seu desejo e todos os seus pensamentos. Assim como os pilotos têm um vigia para dirigir o navio e não atirá-lo contra algum banco submarino ou um rochedo, também os que aspiram à vida virtuosa devem examinar cuidadosamente o que fazer e o que evitar. Que eles considerem que seu bem está nas verdadeiras leis, as leis divinas, cortando pela raiz as ambições prejudiciais da alma. Assim como os pilotos e condutores de carros, a força de atenção e cuidados chegam aonde querem, também os que cultivam a vida reta e virtuosa devem ter o cuidado de levar uma vida que convenha e agrade a Deus. Pois aquele que quer e que compreende que pode se acreditar, toma o caminho da imortalidade. Considere que são livres não os que a sorte fez livres, mas os que são livres por sua vida e seu comportamento. Pois não devemos chamar livres de verdade os príncipes que vivem no mal e no deboche. Eles são escravos das paixões da matéria. A liberdade e a felicidade da alma é a pureza fiel e o desdém pelo que acontece. Lembre-se de que é preciso, sem cessar, dar seu testemunho aos olhos dos outros, mas por sua conduta virtuosa e pelas próprias obras. É assim, não pelas palavras, mas pelos atos, que os doentes descobrem e reconhecem em seus médicos os benfeitores e salvadores. A marca da alma dotada de razão e virtuosa está no olhar, no caminhar, na voz, no riso, nas ocupações e nas conversas, pois tudo se transforma e se readapta para se tornar mais nobre. O intelecto, amado por Deus, guarda suas portas vigilante e sóbrio, interditando a entrada à infâmia dos maus pensamentos. Reflita você mesmo e reconheça que os magistrados e as autoridades têm poder somente sobre os corpos, mas não sobre a alma. Guarde sempre consigo esta convicção. Se eles ordenam uma violência, ou um absurdo, ou uma injustiça nociva à alma, não devem ser obedecidos, mesmo que maltratem seu corpo, pois Deus criou a alma livre e capaz de decidir por si mesma
se ela faz o bem ou o mal. A alma dotada de razão dedica-se a se livrar da ambição, do orgulho, da arrogância, da falsidade, do ciúme, da rapacidade e dos vícios que lhes assemelham. Todos esses vícios são obras dos demônios e de uma vontade má. Mas um esforço e um cuidado perseverantes corrigem tudo isso no homem, cujo desejo não se orienta para os prazeres fáceis. Aqueles que vivem com pouco e não procuram tudo obter, escapam aos perigos e não precisam ser vigiados. Quanto aos que dominaram a cobiça em todas as coisas, estes encontram facilmente o caminho que leva a Deus. Não é necessário que os homens dotados de razão possuam muitos relacionamentos. Eles só têm necessidade de relacionamentos úteis, dirigidos pela vontade de Deus. É assim que os homens retornam à luz e à vida eterna. Os que aspiram a uma vida virtuosa, amada por Deus, devem afastar-se do orgulho e de toda glória falsa e vã, e se esforçar para bem endireitar sua vida e seus pensamentos, pois o intelecto amado por Deus e sempre igual é o caminho que nos eleva a Deus. A ninguém adianta saber falar se lhe falta a conduta da alma que é agradável e apraz a Deus. Mas a fonte de todos os males é o erro, a mentira e a ignorância de Deus. É o cuidado com a vida mais bela e com a alma que torna os homens bons e amados por Deus, pois aquele que procura a Deus o encontra. Ele domina toda cobiça e não se separa da oração. Este homem não teme os demônios. Os que se perderam por causa das esperanças desta vida e não sabem, senão em palavras, levar a vida mais bela, são um pouco como pacientes que buscam os remédios e os instrumentos da medicina, mas que não sabem servir-se deles, nem se inquietam com isso. É por isso que, quando estamos em falta, não devemos jamais acusar nossos pais ou qualquer outra pessoa, mas apenas a nós mesmos, pois se a alma se abandona à negligência, torna-se para ela impossível vencer. A quem não sabe discernir o que é bom do que é mal, é impossível julgar quem é bom e quem é mal, pois o homem é bom se ele conhece a Deus, mas se ele não é bom, ele de nada sabe e nunca terá este conhecimento, pois o bem é o modo de conhecimento de Deus. Os homens bons e amados por Deus não denunciam o mal de outrem, senão na sua presença, cara a cara. Eles jamais reprovam os ausentes, e eles não aceitam escutar os que assim acusam os outros. Que em suas conversas seja banida toda duração, pois a modéstia e a reserva ornam o homem dotado de razão, mais ainda do que as virgens. O intelecto, amado por Deus, é a luz que ilumina a alma, como o sol ilumina o corpo. Em todas as provações que couberem à sua alma, lembre-se de que aos olhos dos que têm o justo cuidado e a vontade de manter em ordem e em segurança o que lhes pertence, não é a posse perecível das riquezas que é considerada agradável, mas
as doutrinas retas e verdadeiras. São elas que os fazem felizes. Pois o rico pode ser despossuído e pilhado pelos que são mais poderosos do que ele, mas a virtude da alma é o único bem seguro e inviolável, o único também que, após a morte, salva a quem o possui. Os que pensam assim não serão arrastados pelos fantasmas da riqueza e dos prazeres. Não convém que homens instáveis e incultos se tenham por eminências. O homem eminente é aquele que agrada a Deus, que se cala na maior parte das vezes, ou que fala pouco e não diz senão o que é preciso e agrada a Deus. Os que aspiram a viver na virtude e no amor de Deus cuidam das virtudes da alma como de um bem próprio, como de suas próprias delícias eternas. Quanto das coisas que passam, eles desfrutam delas na medida do possível e conforme o que Deus dá e quer. A tudo eles usam com toda alegria e gratidão, mesmo se estas coisas lhes forem racionadas. Pois comer bem e bastante alimenta o corpo e sua matéria, mas o conhecimento de Deus, a temperança, a bondade, a bem-aventurança, a piedade e a doçura deificam a alma.